Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja presente hoje aqui com todos nós, no Zio da Gama. Que todos nós possamos nos sentir muito envolvidos por essa atmosfera de amor, de alegria do mundo espiritual, dessa vibração intensa que muitas vezes a gente não percebe, porque às vezes a gente chega cansado, abatido, mas que nós temos a convicção plena de que ela está presente aqui. Hoje o nosso tema, sobrecarregados, talvez pudesse ser falado por qualquer um de nós, porque todos nós estamos vivenciando essa situação de nos sentirmos tão sobrecarregados, tão pressionados. Trazemos tantas demandas, tantas cobranças, tantas exigências. Quando nós refletimos sobre a condição humana, hoje nós pensamos, será que essa situação hoje de vida deveria ser como está sendo? Será que realmente todos nós teríamos que trazer ou carregar fardos tão pesados, tão numerosos? Porque existe uma ideia comum de que nós sempre passaremos por aquilo que nós tivermos que passar. E de uma certa forma, é realmente assim que as coisas acontecem. O que está acontecendo é porque há uma espécie de consentimento das leis divinas para que aconteça. O que nós estamos vivenciando hoje, se chegou até nós, se chegou até as nossas vidas, diz respeito sim à nossa vida. Mas a pergunta talvez precisa ser reformulada. Será que nós precisamos passar por tudo que nós estamos passando hoje? Como estamos passando? E eu ainda insisto na primeira pergunta. Será que realmente tudo que nós vivemos, nós temos que estar realmente vivendo? Existe uma ideia, então, na doutrina espírita, que é muito difundida, ela é muito clara para todos nós, de que nós reencarnamos com a finalidade de passar por determinadas experiências que genericamente nós chamamos de provas, que são as experiências próprias do mundo material. E existem aquelas outras experiências que trazem relação com as consequências do que nós fizemos no passado. E assim, muitas vezes podem ser sim ainda provas, porque elas estão atuando como os elementos didáticos da sabedoria divina para nos fazer evoluir. Mas algumas delas, muitas vezes, são as chamadas expiações. São as consequências mais intensas, mais drásticas dos nossos erros de outras vidas. Talvez vocês já ouviram falar muitas vezes sobre isso, de que nós não podemos nem lembrar desses erros todos porque ainda não estamos aptos a lidar com eles. E isso é um fato, que nós constatamos pela nossa própria experiência. Ao longo da nossa vida, há tantas situações que nós gostaríamos muito de esquecer. Não só o que nós erramos, e que às vezes nos envergonha, nos entristece, como também aquilo que as pessoas fizeram. E a sabedoria divina nos dotou de um corpo extraordinário, que está em evolução, e que nos faz esquecer ao longo da vida inúmeras situações, justamente porque seria impraticável a nossa existência se nós lembrássemos de tudo que nós vivemos. É sábio essa disposição do nosso cérebro. Há inclusive uma síndrome, acho que eu já citei em alguma palestra isso aqui, em que há pessoas, são raríssimas, em que elas lembram de quase tudo. E a vida não é fácil para essas pessoas lembrarem de tudo, de detalhes, de minúcias da vida. Imagine você lembrar de inúmeras situações tristes, constrangedoras, dolorosas. Então o esquecimento é uma necessidade e a própria estrutura da vida nos faz esquecer justamente com o propósito de nos dar chance, fôlego para a vida, porque lembrar de tudo seria muito difícil. Mas nós então entendemos que as nossas vidas nos trazem experiências que são sempre resultado daquilo que nós
necessitamos no momento da nossa evolução. Só que, obviamente, existem experiências que nós estamos vivendo porque nós mesmos escolhemos, porque nós optamos, e muitas vezes elas se complicam, se agravam, se tornam numerosas, porque nós não aprendemos as primeiras lições que elas trazem. Basta nós aprendermos uma lição verdadeiramente e aquelas experiências não são mais necessárias. Por isso que quando a gente repete experiências negativas na vida e a gente começa a pensar uma vida inteira recapitulando, vivendo as mesmas experiências, nós deveríamos refletir. Será que eu não estou repetindo as mesmas ações que desencadeiam essas consequências? Será que aquilo que eu precisava ter aprendido até então eu não aprendi ainda? Porque muito provavelmente quando algo não sai da nossa experiência e continua sendo repetitivo, é porque há lições a aprender. Porque talvez nós estejamos sendo insistentes em outro caminho da vida que nos desviaria daquelas experiências, já que nós teríamos aprendido o que elas têm a nos oferecer. Mas o fato, então, é que existem sim experiências na vida que nós estamos vivendo e que nós não precisamos mais vivê-las. Nós não temos mais que passar por certas experiências. E o grande desafio é a gente pensar, como eu vou saber? Como eu vou discernir? Como eu vou julgar se o que eu estou vivendo hoje na minha vida é realmente necessário, é uma experiência? Porque quando acontece algo negativo conosco, nós pensamos, faz parte das minhas provas. Eu tenho que passar por essa lição para aprender. Talvez seja apenas a lição que nós mesmos estamos pedindo que a vida nos apresente de novo. E aí alguém vai dizer, mas eu não gosto de sofrer, eu não quero passar por isso. Por que de novo eu estou vivendo essa mesma experiência? É porque deve haver algo mais profundo em nós que ainda não foi bem interiorizado. Não foi suficientemente percebido por nós como espírito. E é necessário que nós sempre reflitamos e meditemos e pensemos no que nós estamos vivendo. Porque muito provavelmente, entre tantas coisas que nós vivemos, existem aquelas que nós já poderíamos tirar do nosso caminho. Essa análise ela deve ser feita por nós periodicamente, para verificar se nós não estamos repetindo experiências já desnecessárias, porque não aprendemos o essencial. Mas ao lado disso, existem as experiências numerosas que nós temos e que nos são verdadeiros fardos, são pesos, são grandes desafios nos nossos dias. E muitos deles são por nossas escolhas, como acabamos de enfatizar insistentemente agora. Para que a gente não acredite tudo ao passado, para que a gente não acredite tudo à lei de ação e reação, para que a gente não diga que toda a responsabilidade que nós passamos são de situações que nós não podemos controlar de imediato. O nosso modo de vida hoje nos traz tantas experiências, tantos compromissos, tantos deveres, e que nós deveríamos pensar se realmente nós temos que segui-los ou não. Porque muitos justificam que estão muito sobrecarregados, que trazem grandes compromissos, grandes fardos, porque é a característica desses tempos que nós vivemos. E profissionalmente, todos nós somos muito exigidos. Hoje em dia é praticamente infindável, enquanto a pessoa tem uma vida profissional, ela não se requalificar, reciclar, estudar, fazer inúmeros cursos. Porque senão a pessoa acredita que ela não vai ter as oportunidades que ela desejaria. E existem carreiras que realmente são assim. Elas são muito desafiadoras porque necessitam do indivíduo uma requalificação permanente. E que o indivíduo precisa estar ali insistentemente buscando mais e mais formações. Mas a grande pergunta é, qual que é o equilíbrio para essa busca de tantos compromissos em que nós vamos ter que ter com a nossa profissão? Porque quando fala de sobrevivência, de manutenção do nosso status de vida, das nossas condições materiais,
é sempre algo muito preocupante, porque todos temem perder o seu emprego, perder o conforto, a comodidade que o seu salário propicia. E nesse processo, muitas vezes nós entramos num mecanismo de aderir a um sistema que rouba da nossa vida aquilo que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo de viver. Então nós precisamos sempre pensar o quanto a minha ocupação profissional tira do meu tempo de vida. Porque quando a gente trabalha por dinheiro, e essa é uma ideia bem comum, está muito difundida hoje em dia, na verdade a gente não está trocando mercadorias por dinheiro. Nós estamos trocando mercadoria por tempo de vida. Não é assim? Eu quero comprar um carro novo. Ele custa tantos R$1.000. Mas para conseguir aqueles R$1.000, aqueles tantos R$1.000, eu preciso do quê? Dedicar horas da minha vida. E é esse valor que nós precisamos ter muito claro. Quanto efetivamente vale a hora da minha vida na Terra. Porque realmente é algo cabível, é pertinente, é lícito, é moralmente aceitável nós despendermos um tempo da nossa permanência aqui no mundo na busca dos bens materiais. Mas o desafio para cada indivíduo vai ser saber qual o seu limite. Quantas horas, quantos dias, quantos meses você tem que estar gastando do seu tempo de vida aqui para comprar um bem que talvez você não precise realmente. Talvez não exatamente aquele que você projete, aquele que você imagina, aquele que o mercado te fez acreditar que você tem que ter. Aquele que a sociedade, com toda a sua capacidade de promover um produto, tende a fazer você acreditar que você precisa daquilo. E não para aí pelo carro. Vai para todos os bens de consumo que nós possamos sonhar, que está dentro do que é razoável para o nosso poder aquisitivo. A viagem, os bens, o vestuário, as experiências que nós temos. Porque, na verdade, nós estamos, muitas vezes, sobrecarregando a nossa existência na busca de cumprir um papel de consumidor que não tem muito a ver com a nossa essência espiritual, com aquilo que realmente é importante. Trazendo para uma forma mais prática e didática essa situação, é nós pensarmos assim: quanto vale eu trabalhar mais, despendendo o meu tempo para obter determinados bens, em que eu estou sacrificando o tempo de convivência com os meus filhos em crescimento, em desenvolvimento. Qual que é o ponto de equilíbrio disso? E muitos vão dizer, mas eu preciso trabalhar muito agora para deixar um bom patrimônio para ele. Mas o quanto realmente eles vão precisar de um patrimônio material, financeiro, enquanto que eu estou privando o meu filho da minha convivência com ele? É um problema, não é, gente? Vocês não acham que isso é um dilema para a gente? Eu falo disso com propriedade porque eu exerço uma profissão que me fez viver assim por muito tempo. E ainda vivo, de certa forma, assim. Eu, como professor, sempre trabalhei 3 períodos. E sempre foi um desafio para mim, na minha existência, pensar nisso. O quanto eu preciso estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, privando o tempo de convivência com a minha família. Então nós precisamos ponderar se realmente nós somos movidos, muitas vezes, na busca de determinadas atividades, determinados compromissos, motivados pelo consumo, se aquilo é uma necessidade real, se aquilo é realmente necessário, ou se sou eu que estou usando o meu trabalho, o tempo que eu tenho que dedicar a ele, como um argumento, por exemplo, para não estar cumprindo o meu papel primordial na vida, pegando só o exemplo da paternidade.
E cada pessoa vai encontrar sempre a forma de responder com equilíbrio essa resposta. Porque sabe bem da sua vida cada um de nós. Cada um de nós é que sabemos o limite realmente do que nós devemos despender do nosso tempo na conquista dos bens materiais. O que a gente só precisa estar de sobreaviso é: eu estou indo consciente, vendendo tempo de vida, ou eu só estou sendo manipulado por esse sistema que a gente vive, em que nos leva a pensar que nós precisamos consumir cada vez mais e mais, e que existe um padrão que define a felicidade da pessoa de acordo com o seu consumo. A gente só precisa ser consciente disso. Se a gente vai trabalhar 8 horas por dia, 10, 12, 16 ou 4 horas por dia, é cada pessoa que tem que responder. É cada um que vai dizer não para mim, não para o colega, não é para o familiar. Muitas vezes não é nem para a família mais próxima. É para a sua consciência. O que realmente é necessário ou não. Por isso que não é uma resposta simples, não é uma coisa fácil da gente chegar a uma conclusão. Mas eu trouxe esse exemplo para mostrar o quanto nós podemos estar sobrecarregados com compromissos imaginários e que não são essenciais para a nossa vida, que nos tornaria feliz, a nossa vida espiritual realmente. Porque vida espiritual, vamos entender aqui, que não é só viver lá no mundo espiritual, viu, gente? A vida espiritual é quando a gente está encarnado também. Porque aqui a gente exerce a espiritualidade. Aqui eu também estou em comunicação com o mundo espiritual, muito mais limitado, obviamente, muito mais bloqueado pela matéria, mas aqui nesse momento nós estamos vivendo uma dimensão da nossa espiritualidade, estamos vivendo uma parte da vida espiritual. Quando eu me concentro, me conecto com a espiritualidade, quando eu capto uma inspiração, tudo isso é viver um pouco a vida espiritual. O quanto os compromissos que eu tenho, os deveres que eu assumi, o quanto essas sobrecargas que a vida vem me trazendo pelo estilo de vida, pela profissão que eu escolhi, pelos compromissos que eu assumi, o quanto isso vem bloqueando em mim de viver essa dimensão verdadeira da vida. Que apesar de estar encarnado, eu também estarei integrado a uma vida realmente espiritual. Porque a gente vive essa vida espiritual nos momentos que a gente dorme e se desprende do corpo, nos momentos que a gente capta pensamentos. O grande número dos pensamentos que diariamente nós temos é a captação do que nós temos de que milhões de seres vivos pensam, de humanos encarnados e desencarnados pensam. Então nós estamos refletindo e emitindo e captando e devolvendo reelaboradas toda uma criação mental que nos envolve e envolve todos os outros habitantes do planeta. A minha sobrecarga de muitos compromissos, que muitas vezes me torna uma pessoa sem muita capacidade de reflexão, porque uma das características das pessoas muito sobrecarregadas é justamente irem perdendo a capacidade de reflexão. Porque o indivíduo ele vai se automatizando para atender tantos deveres, tantos compromissos. Ele vai agindo no automático e quando ele vê, ele é uma pessoa que ele age só por instinto, só por impulso. Essa semana na escola, numa das escolas que eu trabalho, os adolescentes lá resolveram simplesmente rasgar os livros de uma turma do outro período. Aí conversando com eles, perguntando o que deu em vocês para fazer isso, a gente estava com raiva deles. Porque eles tinham mexido nos livros deles. Ficam todos lá no mesmo armário. Então eles simplesmente agiram impulsivamente. No caso deles, adolescentes, de certa forma a gente até entende, porque estão em formação, estão em processo ali de formação da sua personalidade, não é desculpável, mas é compreensível, né? Porque eles ainda estão aprendendo. Mas e nós adultos aí, que já atravessamos a idade de 5 décadas, de 6, e nós ainda estamos agindo por impulso. Quando alguém, por exemplo, nos fecha no trânsito e nos dá o ímpeto de perseguir aquela pessoa buzinando.
Muitas vezes essa resposta automática, violenta que nós temos, é porque nós estamos desconectados do verdadeiro sentido da vida. Por quê? Nós estamos tão preocupados em cumprir o horário que nós temos no dia, de poupar o nosso bem material ali, que nós defendemos com unhas e dentes, ficamos bravos se alguém arranhar. Nós estamos tão mecanizados por esse modelo de vida que nós temos, que nós agimos impulsivamente, violentamente, muitas vezes, sem reflexão. E hoje a gente vai observar aí nos presídios, nas delegacias, muitas pessoas que estão lá cumprindo penas, não são pessoas que planejaram crimes. Muitos agiram por impulso. E por quê? Estavam desconectados do verdadeiro significado do viver, do existir, que não precisa nem ser de uma concepção espiritualista como a nossa. Apenas entender que a vida tem outros significados que não sejam esses, de obter, possuir, reter, consumir. Então as pessoas estão muitas vezes sobrecarregadas por muitos deveres, muitos compromissos, e elas carregam essas obrigações como se fossem verdadeiras missões de vida. E às vezes acontecem coisas que elas não percebem, que tudo aquilo que ela estava vivendo nem era tão importante assim. Depois que passa o momento da exaltação, da irritação, da impulsividade, a gente para e reflete. Por que hoje agir assim? Agimos porque estamos muitas vezes cedendo a pressões que não são essenciais na vida. E há uma outra dimensão de que nós também nos tornamos sobrecarregados, que eu vou falar logo mais para vocês. Pois não. Às vezes a gente pensa, eu tenho que chegar lá a tal horas, eu fechei o cara ali, eu tenho que correr, eu tenho que cumprir esse horário. Se eu não fechar, infelizmente, se eu não for aqui fechar, é porque às vezes a gente pensa muito esquece do próximo, do outro, né? O outro que está à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós. Às vezes eles também estão com horário e às vezes eles não estão tão preparados. E essa coisa de, enquanto nós estamos aqui, Deus permitiu nós estamos aqui para esse aprendizado todo. Exatamente. Que na hora que acabar esse aprendizado, é a nossa hora de retornar, evoluir. E aí nós temos essa questão da vida, dessas pressões, e a gente precisa saber, eu estou correndo mesmo atrás de tantas realizações, de tantos objetivos em que eu me sobrecarrego, porque eles são objetivos reais meus, ou porque eu sou conduzido pelo sistema a agir assim? Essa é uma preocupação séria que nós temos que ter. Podemos nos preocupar e correr atrás dos bens materiais? Podemos, mas muito conscientemente, para saber o quanto da nossa vida nós estamos despendendo nesse processo todo. Mas nesse tema da sobrecarga, existem outros também, como o que nós vivemos hoje, desse bombardeio de ideias. Todos nós estamos sendo bombardeados por ideias das mais diferentes origens, de natureza política, cultural, de militâncias, de todo tipo, de causas. E quando nós vamos absorvendo isso de forma indiscriminada, intensa, diariamente, nós também criamos uma sobrecarga, muitas vezes, emocional, em que nós, de tanto assimilarmos problemas, nós vamos perdendo um pouco a confiança, vamos perdendo as certezas que nos guiam no caminho, porque realmente, se a gente for dar ouvido a tudo que nos chega, nós nos sentiremos muito oprimidos, muito pressionados por tanta coisa que chega diariamente. Guerras, os conflitos inúmeros que existem, não precisamos detalhar isso agora. Os problemas internos da nossa sociedade, do nosso país, com toda a complexidade que nós temos, do que envolve a gestão pública nesse país.
E isso tudo gera uma sobrecarga muito grande, que cria uma pressão emocional. Em que muitas vezes, se a gente não prestar atenção, nós começamos a nos levar ou deixar levar por sentimentos antagônicos em relação às pessoas. E surge nas pessoas, nesse momento, o ódio, o ressentimento, não é assim? A prevenção, a precaução em relação a alguém por conta das suas ideias, por conta dos seus posicionamentos, em que o indivíduo nem é consciente, muitas vezes. A nossa sociedade se convencionou a dizer, né, pessoal de esquerda, de direita, e às vezes as pessoas nem sabem o que significa tudo isso. Não tem nem ideia de toda a construção histórica que tem do lado e do outro, e se posiciona sem saber. Critica-se um teórico de uma corrente do pensamento sem ter estudado a obra dele. Critica-se um pedagogo sem nunca ter lido um livro dele. E pior, sem nunca ter estado numa sala de aula de periferia. Critica-se isso ou aquilo sem nunca nos termos nos apropriado verdadeiramente da ideia das experiências das pessoas que construíram os diferentes sistemas que tem. Por que nós cedemos a tudo isso? Porque nós vamos comprando ideias que vão sendo semeadas e vão nos sobrecarregando. E nós não entendemos que essa sobrecarga, ela gera em nós um estado perturbador, um estado de indisposição, um estado refratário às pessoas. E nós começamos até a evitar as pessoas por conta das suas posições. E quando você conhece e convive com a pessoa, você vê, ela é um ser humano como você, que tem as mesmas expectativas, os mesmos desejos, os mesmos sonhos, apenas acredita que o caminho para chegar lá é diferente. Mas, no fundo, somos todos muito parecidos nas expectativas, nos sonhos. E a gente compra as ideias que nos são dadas pelos outros como salvadoras. E a gente cai num erro muito grave, que é cair nos simplismos, né? Achar que soluções simplistas para problemas estruturais, históricos, seculares, resolve-se assim facilmente. E não é assim. A mudança que a gente espera na sociedade, ela não vai vir de nenhum embate, viu, gente? De nada disso que se propõe. Ela vai vir de muita coesão, fraternidade, compaixão, união, entendimento, ruptura. Geralmente elas são muito fáceis de acontecer quando as pessoas estão muito o quê? Sobrecarregadas de medos, de falsas ameaças, sobrecarregadas de sofrimento, de dor, de perdas reais e imaginárias. Quando a gente estuda a história dos conflitos, é assim que acontece. Quando que estouram esses grandes conflitos e as massas são mobilizadas facilmente? Por sentimentos de insatisfação muito grande, de inúmeros sofrimentos e pressões que as pessoas foram acumulando e elas nem refletiram sobre aquilo. E elas nem entenderam todo o processo em que elas estavam envolvidas ali. Então isso tudo nos mostra que se nós não estivermos muito conscientes do significado da vida, nós somos mais um elemento no conjunto que é muito fácil de ser conduzido. Então refletir sobre quem nós somos, o sentido verdadeiro da existência, por que estamos aqui, qual o propósito da nossa verdadeira vida. Refletir sobre isso e nos tirarmos todas as pressões, todas as cobranças, todas as imposições que nós fazemos a nós mesmos, é essencial nesse momento da nossa evolução espiritual. Porque milhões de seres estão diariamente vivendo nesse mecanismo de receber uma carga muito grande de inúmeras exigências, pressões, cobranças, sem refletir aquilo que realmente elas devem dar atenção ou não. Hoje a gente conseguiu cobrir aqui nessa questão
apenas 2, 3 dimensões do quanto nós podemos ser sobrecarregados. Mas se a gente for pensar bem, a gente vai ser bombardeado na vida por muitas demandas, muitas exigências, por muitas cobranças. E nós precisamos pensar sempre, o que realmente faz parte da minha vida? E aqui vale a gente pensar como espírita, que compreende que nós somos espíritos reencarnados com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. Aquilo que é prioritário em nossa vida deve ser aquilo que diga respeito ao nosso ser mais profundo. Então, aquilo que diz respeito ao meu sentimento, à minha afetividade, isso é importante, isso merece prioridade. Aquilo que diz respeito ao meu intelecto, desde que ele não ultrapasse a minha sensibilidade, a minha dimensão humana, isso é prioridade. As outras coisas que envolvem as exigências inúmeras do mundo, nós precisamos ter um bom discernimento para avaliar se a gente compra ou não essas cobranças que as pessoas nos impõem. Se a gente aceita ou não essas demandas. Isso envolve questões muitas vezes familiares também. Eu lembro de pessoas comentando assim, fulana, ela já poderia ter se aposentado, mas como ela tem um bom salário como professora na rede tal, e como todos os filhos vivem às custas dela, ela precisa continuar trabalhando, porque se ela aposentar vai reduzir a aposentadoria. Aí a pergunta, num exemplo didático desse, fica essa. Será que realmente a pessoa que chega numa certa idade, ela precisa continuar carregando os filhos, sendo que deveria ser os filhos que deveriam estar cuidando dela? Isso é um tipo de cobrança emocional que muitos pais acabam criando para si mesmos e que vira uma verdadeira sobrecarga. A gente imaginar que a gente se torne responsável ainda por filhos adultos que já deveriam ter sido capazes de cuidarem de si mesmos. Existem as exceções, viu, gente? É verdade, existe aquele filho adulto mais velho que realmente vai precisar dos pais a vida inteira. Mas será que todos que hoje a gente tem ouvido falar e que os pais se acham culpados por não terem feito o melhor, será que todos realmente precisam? Ou esses pais estão acreditando que eles estão fazendo o melhor por esse filho agora e não estão percebendo que muitas vezes, na verdade, estão fazendo o pior? Porque quando a gente torna as pessoas excessivamente dependentes de nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando delas a realização pessoal que caberia a elas. E aí a pessoa ela acha, poxa, eu estou aqui me sacrificando, me dedicando, fazendo o meu melhor, e vai chegar no mundo espiritual e vão perguntar, minha irmã, você nem precisava ter feito tudo aquilo, trabalhar tantos anos. Porque essas são sobrecargas, então, que as pessoas se impõem, muitas vezes por culpa. Pais são muito propensos a isso. Quando foram negligentes numa fase da vida dos filhos, ou que acham que foram, impõe-se a obrigação de continuar cuidando desses filhos. Depois, numa forma de reparação. Pode ser por esse mecanismo, como pode ser também pelo mecanismo do indivíduo que tem aquele complexo de ser super protetor, super poderoso e poder dizer, eu garanto a minha família. Percebe que muitas vezes, por orgulho, nós aceitamos obrigações e deveres que nós não teríamos que administrá-los. E desculpem se eu pus aí algumas preocupações para vocês, mas a ideia é que a gente pense, que a gente reflita e que a gente veja se talvez hoje a nossa vida já não está com uma sobrecarga de inutilidades que nós já poderíamos ter deixado de lado, para viver de uma forma mais leve, de uma forma mais realizadora para nós como espíritos.
E não porque a gente comprou ideias que fomos nos obrigando, nos sobrecarregando de muitas exigências que nem as leis divinas estão cobrando de nós. Às vezes essa sensação que a gente tem de querer tudo poder resolver na vida do outro é trazer para nós uma sobrecarga que nós não precisamos. Atender tudo que nos pedem o tempo todo pode ser uma sobrecarga que nós não necessitamos para evoluir. E elas podem, na verdade, até nos anestesiar, nos distanciar dos verdadeiros objetivos da nossa existência. Para nos libertar disso, nós devemos buscar sempre a sábia orientação do mundo espiritual. E não é em leitura, viu, gente? Não é em estudo. É meditando realmente. É nos momentos em que nos recolhemos em prece, em oração, em que a gente eleva o pensamento a Deus, em que a gente busca a serenidade. A gente quase ouve, lá no nosso interior, as respostas divinas que vêm e que é muitas vezes o nosso espírito protetor nos dizendo pela intuição o que nós podemos fazer de melhor por nós mesmos nessa vida. E não é egoísmo a gente entender que a gente não tem que fazer tudo pelos outros. Não é egoísmo a gente entender que existe um limite do que nós podemos ajudar. Mas é só a consciência mesmo que nos diz. E assim nós vamos conseguindo tirar todo esse sobrepeso, toda essa carga pesada que nós vamos acumulando na vida. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar muito mais. Mas ainda tem a passagem para a música. Esse tema, já está lá até. Está lá. É só deixar ligado que a gente já coloca o vídeo. Isso, é. Esse aí. Esse tema eu desenvolvi de uma forma diferente há uns 8 anos atrás. E nesse começo do ano eu estava lá pensando qual seria o tema que eu iria desenvolver nas palestras, né? E estava lá com as minhas pastas, que eu tenho os meus roteiros, porque eu ainda sou um pouco analógico, ainda guardo muita coisa em papel. E aí folheando e procurando. Até que eu achei a palestra lá de 8 anos atrás, que eu fiz no SECAP, com esse mesmo tema, sobrecarregados. Mas ela aconteceu uma coisa tão interessante, porque a TV estava ligada naquela página que tem lá os streamings, o YouTube. E interessante que na seleção que vinha o YouTube, começou a aparecer um vídeo de uma música, que é a que a gente vai ouvir, e que ela fez muito sentido naquele momento, depois que eu estava lendo a palestra, o roteiro, e pensando sobre o quanto nós somos sobrecarregados, o quanto às vezes nos falta dessa diretriz, o quanto nos falta às vezes dessa forma de encontrar um encaminhamento. E aí a palestra, eu lendo ali o roteiro da palestra, meditando sobre como reeditá-la para esse ano, e aí vem a música lá, que eu não tinha pesquisado, então o algoritmo lá do YouTube não tinha relacionado com nenhuma ideia. Para mim faz muito sentido de que ali ocorreu algo assim que é como a sincronicidade do Jung, ou poderíamos até usar e dizer, né? Algo assim que atrai para que as coisas aconteçam. Porque se eu tivesse já pesquisado na internet, seria muito fácil dizer, algum algoritmo entendeu ali o assunto. Mas eu estava folheando papéis. Então era difícil, eu nem tinha comentado com a minha esposa, nem tinha verbalizado nada. Eu vou lá. E nem tinha verbalizado nada. Mas vocês vão ver, então, que a resposta que nós temos, então, para as nossas buscas,
aquilo que nós procuramos muito para superar muitas vezes esses momentos que nos sentimos muito sobrecarregados, ela vem de uma forma que às vezes assim está muito fácil e a gente nem está percebendo. Pela música, vocês vão entender então onde é essa solução quando a gente se sentir muito sobrecarregado, onde a gente pode encontrar, às vezes, esse fôlego, essa força para a gente dar essa mudada significativa na vida. Jesus, certa vez, ele disse assim, e agora eu acho que faz mais sentido para a gente entender essa composição que é do Rolf Loveland e na interpretação do Josh Groban. Ele disse assim, então, Jesus: Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos livrarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrarei descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente pensa nessa vida tão complexa que a gente tem, nessas exigências, nessas demandas que nós vamos aceitando, se a gente buscasse seguir realmente o ensinamento de Jesus, e o núcleo desse ensinamento é exatamente quando ele fala de aprendei de mim, porque sou brando e humilde, nós talvez conseguíssemos perceber que muitas coisas que nós carregamos em nós são, na verdade, o fruto do orgulho e ainda da nossa violência, que é tão poderosa, tão forte dentro de nós, na forma dos nossos instintos. Por isso que nós devemos, então, pensar realmente o quanto a nossa existência ela é realmente moldada pelos ensinamentos de quem nós chamamos de mestre. Porque é só aí realmente que a gente vai encontrar sentido, significado, direção, para que ela seja realmente e espiritualmente profunda e significativa. E a gente não se sinta tão sobrecarregados nesses dias. Essa é a nossa mensagem para esta noite. Eu espero que todos reflitam sobre ela e que pensem sobre o que nós podemos hoje fazer. Talvez não mudar muita coisa, mas quem sabe a gente talvez o método que a gente tem usado na solução dos problemas, dos conflitos, possa ser outro. Que a paz de Jesus, então, permaneça com todos, que estejamos na sua paz sempre. Muito obrigado, gente.